Hi, good morning, everyone. Welcome to this webinar on competition and artificial intelligence. I'm Ricardo Mota, coordinator of Digital Markets Group of IBRAC, and it's a pleasure to introduce this webinar, which has been jointly organized by IBRAC and Logarithm, with a great support from USP, University of São Paulo, UNB, the Brasilia University, and Legal Grounds Institute. So thank you all for the great support in this joint organization. Technology is advancing at a rapid pace, and a few years ago, topics involving artificial intelligence were basically restricted to fiction. But it has now become reality, and several companies and agencies in the market are already using intelligent systems and algorithms for various industrial purposes and applications as well, since for improving production, for improving efficiency, for improving methods of how producing products, just to mention some, to also detecting diseases, monitoring medical treatments, and much others. There's a series of applications that have been developed. However, as anything new, the use of this technology has posed several challenges and legal discussions. It's a completely new law that needs to be developed, and Brazil, like many other countries, has just begun to discuss the creation of a legal framework for development and use of artificial intelligence. And in Brazil, it's basically the Bill 2021. And this event was basically designed to discuss issues related to this bill and all of the new law that's been formed and all the repercussions of this law. And for conducting this debate, I'm pretty glad to introduce Silvia Fagá, our moderator, who is also very involved in these debates and these discussions. And she will introduce our speakers and conduct the whole debate. So thank you again for everybody for attending this webinar. I hope you enjoy. And please, Silvia, the floor is completely yours. Thank you, Ricardo. Good morning, everyone. As mentioned by Ricardo, we do have a very important discussion today related to artificial intelligence, which is going to impact the whole society, the economy as a whole as well. And we're here to discuss the artificial intelligence bill in Brazil that involves different challenges from the antitrust perspective, but also from the regulatory perspective as a whole. So to start our discussion today, we'll have a presentation in English from Professor Giovanni Sartor. He's a professor of legal informatics and legal theory at the University of Bologna, and also professor of law of the law department at the European University Institute of Florence. And after his presentation, we'll have a few minutes for us to have a small debate with him. But then we are going to engage with a discussion in Portuguese, then we're going to switch to Portuguese to discuss with Professor Juliano Maranhão, who is a lawyer and a partner of Opsi Bloom, and also associate professor of law school at USP, and director of the Logarithm Institute and member of the International Association for Artificial Intelligence and Law. And also in this debate, we will have Professor Ana Frazão, who is a lawyer and associate professor of civil, commercial, and economic law at UNB. So thank you very much for accepting the invitation to join this event. I think we're going to have a very productive debate today. And our debate should include different topics such as the artificial intelligence with connection with data issues, with privacy, with algorithms, and the reflection of other jurisdictions, regulation in the Brazilian environment, among many other issues that the audience can bring to us, to our debate. So with no further delay, please, Professor Giovanni, the floor is yours. Thank you very much. I'm very happy to be with you today. And let me just say that I believe it is very important if different countries in the world engage in a conversation on the regulation of artificial intelligence, which is indeed a global phenomenon, a technology that is spreading all over the world and to which all countries have to deal with. And it's important, I think, very much to learn from the experiences of others, both the good and also the mistakes. So let me share my screen. In my presentation, I hope that that you are seeing my slides, which I'm not seeing, as a matter of fact. Are you seeing my slides now? Sorry.
We are seeing your email. Okay, so Yeah. maybe I shared the wrong screen. Let me unshare. No, because I shared the. Yeah, now I we are shared the seeing right. your slides, yes. You're seeing the slides, okay. So now I put the slides. Okay. Okay, now you should see the slides full screen. Maybe I should change screen. Sorry, it is always. Okay, swap displays. Okay, now it should be fine, I think. So I will say a little on the European proposal concerning an AI regulation, and I don't know much about the Brazilian proposal, but I will make if some reference. Excuse me if my comments are not really on point on that, since my knowledge is very limited. So let us start with the very beginning. The European proposal was, as you know, presented by the Commission, and now there is the interaction between the Parliament and the Council in order to come to a final text. And things are moving on, and it's very likely that the text is going to be approved with some changes, but not really significant ones. So we can refer to the proposal originally delivered by the Commission. So first of all, we start with the definition of AI, which I think is very similar to the one that you can find in the Brazilian document. So software developed with one or more of the techniques or approaches listed in Annex 1 that for a given set of human-defined objectives can generate outputs such as content, prediction, recommendation, decisions, influencing the environment in which the system is working. And the three approaches are listed. The three approaches are machine learning, logic and knowledge-based approaches, and then the statistical approaches. So there is a very broad definition of AI, which includes the machine learning, the knowledge representation-based approaches, the so-called AI based on humans representing knowledge, and then a reasoner to apply this knowledge, and then statistical approaches, a very broad definition. And there has been some discussion whether this definition is appropriate. The problem, I think, that it's very difficult to find a definition of AI, which is really on point, because to make a definition of artificial intelligence, it would be necessary to we cannot use the term intelligence. That is, otherwise the definition becomes kind of circular, and finding alternative notion is difficult and ends up being both probably too large, for instance, covering, in this case, any kind of statistical application, even methods that have been used for a very long time. So what can we say about that? I think that it is very difficult to do better, I think, than this definition, but in favor of the European approach, we may say that it is not so important, as it has been recently affirmed. The scope of the European regulation is not established by this definition, but rather by the characterization of three kinds of applications: those which are high risk, those which are the same medium risk, those which are low risk, and the identification of these applications is made by referring to a combination of technologies and application domains. So even if the definition of AI is
defective, as I think any definition would be. There is the aspect that it does not really matter, because the scope of the regulation is implicitly defined elsewhere. So these the rules are meant to address the risks created by AI applications. An important aspect of the document is that there is a list of high-risk applications, to which there are some requirements that are quite clearly defined. I think this is an important difference with regard to the Brazilian document, which is much shorter and doesn't go into this level of details. There are also some applications, as we shall see, that are forbidden. This is also an important difference in the European approach. Then some obligations are specified for the users and the providers. Users in this sense is not the end users, the citizens that interact with the AI application, but the companies or the public entities that use this application for their commercial or public purposes. There is a conformity assessment, and a mechanism for enforcement is also established, as we shall see, that includes national bodies besides European bodies. So there is a kind of governance structure that is put in place. I think that the idea is parallels what is happening in Europe with the data protection regulation, where there is a general European regulation quite different from the AI regulation, because the data protection regulation is focused on data subjects, on the users, and a large part of the regulation is concerned with establishing users' rights. Anyway, but similarly, a governance mechanism which involves national and European authorities is set in place. So in this regard, I think that the data protection regulation provides the model for the governance mechanism in the AI regulation. And in the AI regulation, anyway, the key aspect is the regulation of risks. It is said that contrary to the data protection regulation, the AI regulation mainly adopts, or only adopts, a risk-based regulation. So the regulation does not concern itself with individual rights, such as the right to information, the right to access in the case of data protection, the right to object to the processing, and so on. It concerns, it steps one behind, and is a kind of public law regulation that is aimed at preventing risks. Obviously, there is also a private law side effects, in the sense that if a company does not comply with the risk prevention measures, then this may engender liability towards the damaged individual. But this is more a side effect than the focus of the regulation. So there are different, this is a key aspects in the regulation, various level of risks, certain applications which are considered high risk as prohibited. Then we see which ones. Other applications are considered high risk, and for this there is a conformity assessment. And then there are other applications that are considered limited risk, where there is just a transparency requirement, and then there is the possibility of voluntary compliance with codes of conduct. And most applications will be considered minimal risks, which again, the reference will be to codes of conduct.
let us move on and consider what applications are considered unacceptable risks. This is, again, an idea that, if I remember well, I could not find in the Brazilian text, but again, I may be wrong. So what is prohibited? We can find the definition of the prohibited applications of AI in Article 5. Using subliminal techniques in order to distort a person's behavior causes physical or psychological harm. So, as you can see, the legislator is worried of providing a limited, giving a limited scope to this prohibition. For instance, economic harm is not considered. In this case, imagine, for instance, the domain of advertising, where you may argue that subliminal techniques are used to influence consumers' behavior, but usually such techniques only cause economic harm to consumers. And so they would be outside of the scope of this prohibition. Systems targeting vulnerable people, causing again to distort their behavior in way causing physical and psychological harm. Again, we may imagine some applications of this type. I could imagine, consider, for instance, the use again targeting application targeting gamblers in order to induce them to, in this case, again, the harm would be mainly economical, but may also be psychological, so in few cases, or considering systems inducing people to buy drugs or other or medical products, psychotropic products. In this case, maybe you would have a psychological harm. Social scoring techniques by public authorities for the evaluation or classification, the trustworthiness of natural person, with a social score leading to detrimental effects. Here, I think that the European legislature was worried about the social score system in China. That was the kind of focus. There have been criticism for the fact that the prohibition does not include private actors, but only public authorities. Again, the legislator is careful not to address limited phenomena, and obviously it's not possible to criticize, but we have to consider that this is the first regulation attempt to regulate AI, and so I think some attention on the side of the legislator, a cautious approach may have some justification. Real-time remote biometric identification system in public accessible spaces. This is the domain. The focus is on face recognition systems on public spaces. Also here, there are some limitations. Real time, so some people have argued that this limitation does not really go far enough, because it would be sufficient to store the images for a short time and then to review them rather than doing it in real time. Again, the worry of the legislator to limit the scope of the regulation. So scoring, for instance, is only forbidden when by public authority on their behalf. So, as I said, over a certain period of time. So there are various, so this prohibition of social scoring is also characterized by broad limitations. Some criticism have been raised also by the European Data Protection Authority. Again, I think we can understand this caution. The same for biometric real time, which is it is prohibited in general, but then there are some derogations. It is allowed for some, when strictly necessary, for some purposes, such the targeted search of potential victims of crime, including children, prevention of terrorism,
or the localization of criminal suspect for certain offenses. Also here there have been quite some criticism. The idea is that if an infrastructure for real-time monitoring of people is put in place, then it is likely to be used also for other purposes. And some people, among which the European Data Protection Supervisor, if I remember well, have argued for restricting this permission or even prohibiting in general identification, the use of AI for biometrical identification in public spaces. So I don't want to exceed my time, so I move on. I already said something on this kind. Then, so this is the high risk application. So some prohibitions, I think interesting enough, even though limited in their scope, for the worry not to be, not to exceed what appears necessary at this particular time. Then there is the, we move now to the idea of transparency. This is an idea that is introduced for high risk, but also for medium risk applications. In this case, we have the requirement that AI system that interact with natural person shall inform those persons that they're interacting with AI system. So the European legislator doesn't want that an AI system deceives people by pretending to be a real person. We have Google have some examples of this kind of also for advertising purposes. We have some example of Google Duplex you can find on YouTube where this kind of deceit is taking place. There are also limitations on the use of emotion recognition systems. There should be people should be informed that they're exposed to this kind of systems that for advertising or other purpose identify their emotions. Also in this regard, there have been opinions, in particular for the European Data Protection Supervisor, requiring the prohibition of such systems on emotion recognition rather than allowing them under this kind of measure. And then there is the issue of called deep fake, when the system presents a video or an image that looks like a real person but is artificially constructed, that the user is informed about this. So, but let us look at high risk. The European regulation contains very broad list of applications that are considered high risk. And there you go from biometric identification to critical infrastructure, safety components, employment, recruiting, credit, private service such as credit scoring, law enforcement, evaluation of the reliability of evidence, or also, for instance, prediction concerning the future behavior of people, such as the predictions of recidivism. Also in this regard, some opinions have considered that this should be forbidden rather than allowed under the cautions that are foreseen for high risk. Migration, administration of justice, etc. What are the rules that are in place, the obligation for these high risk systems? Again, you have to go through the list, the whole list that is included in the annexes to the regulation, but there is the idea of having a risk assessment, mitigation, to have high quality in the data sets, feeding this kind of systems. So in the domain of learning, sorry, the logging must be preserved, documentation, information to the users, oversight, high level of robustness, security, and accuracy. So there is quite a level of specificity that is
achieved in the regulation. Concerning the risk management system for this high-risk AI application, there is a process that requires various steps. The identification of foreseeable risk, the estimation, the adoption of risk management measures, and this should be a cycle that goes on throughout the life cycle of the system, in particular when the system is updated. Sorry, here you can see the steps that are foreseen. So again, there is this conformity assessment that it complies with the AI requirement. Then there is a registration. This is also important in an online database. So the citizen should be able to access the information about the high-risk systems. And a declaration of conformity has to be signed, and a system should bear the marking, the stamp of conformity, and then it can be placed on the market. So let us go to the low and minimal risk. The limited risk are systems are those which interact with individuals in shared environment. And there is the obligation to inform people, the concerned individuals, and the system for minimal risks, such as the case of video and spam filters, that are not specifically regulated. Also here there have been some criticism, for instance, the system for filtering news online, or for filtering inputs into online repositories have a high social relevance. So some people have criticized the idea that such system should not be subject to specific measures. Concerning the enforcement, there are some fines that are foreseen for non-compliance. So there is a kind of administrative fines similar to data protection, those providing the data protection regulation. For the rules that involve training of models, validation of testing of data sets, non-compliance with other requirements of obligations, and the provision of misleading information to control bodies. And then there is this kind of government structure, which is at the top of which there is a European Artificial Intelligence Board that provides advice and assistance to the Commission, similar in a way to the Data Protection Board, though the Data Protection Board has also the main function of contributing to the decision of controversies concerning data protection, which is not the case for the Data Protection Board. So I think I can stop here, and I'm ready to answer any question that you may have. The two texts, as I say, just to finish, the European text and the Brazilian one are quite different in the sense that they share a common core, the idea to face AI through a risk-based regulation. The European document goes much more in detail concerning what this regulation will be. The Brazilian text seems to me to be a kind of documents that needs to be then developed, implemented through subsequent regulatory measures. So they have a common core, but they are not exactly comparable since they have a very different level of details. So thank you very much for your attention. Thank you, Professor. Thank you very much for the great presentation.
I think one important element that we are not seeing here in the Brazilian bill is that the regulation being done according to the level of risk in Brazil. The bill is too generic, and you do not dialogue with this specific level of risks. And this is something very important to bear in mind if you want to regulate artificial intelligence, in my opinion, at least. I don't know if the audience have any questions. I don't know if Professor Juliana or Professor Ana would like to make any questions or comments considering your presentation. I have one question. If there's no question from the audience, still, Giovanni, I would like to know, there is this, for high risk applications of AI, there is a procedure for certification of the AI before it goes into the market. And this is a procedure that, if not made with efficiency and time efficiency, then it can hinder the development and can hinder somehow innovation and the introduction in the market of these applications. How is the European Union structuring a system for? I imagine that this certification system will be quite demanded, given the dynamics of innovation and the new systems that are put into the market constantly. So how the European Union is preparing itself to receive these demands and approve and certify these systems time efficiently? Thank you very much for this question. I may say that not really an expert, so I may say something that is not really correct. But I think that the idea of the European is to have private certification bodies being involved, so there will not be a centralization at the public institutions. So this certification, and the idea is that something similar to what is already in place for medical devices, for food products. So the idea is that to rely on what is already in use, not only Europe but in other parts of the world, for the certification of various products that are susceptible to have serious impacts on individuals or on society. So now we have to see how it works. Maybe it will it will put at disadvantage the European industry with regard to competitors, but on the other hand, it may provide features of the product that make them more appealing to the user, to the consumers, knowing that they have gone through this kind of testing in advance, and also hopefully reduce subsequent litigation. So yeah, we have to see how it works. It's still very early to consider that, I think. But again, I'm not an expert on certification procedures, so I will not say more for fear of being mistaken. So we do not have any questions from the audience. I think that there is one now. Ah, now there is the comments, maybe. Here I have one from Lucas. Which approach do you think is best? Regulation of AI technology itself, or regulation of commercial activities that uses or are based on AI? I think that probably, but I'm not so sure on that. But the AI regulation at the European level is presented as a general regulation of AI, but it, rather than
through this mechanism of certification, by identifying the high risk and low risk application, it goes in detail and allows for differentiating the way in which different applications are then concretely regulated. So it is the really general norms, I think, are just those that provide for the prohibition of certain application and that establish the idea of general preventive measures. But then I think that the framework of the European proposal allows for specifications in different domains. There is also a competence of the Commission for that, for intervening and modifying the annexes, providing rules. So I think that it is it is not the idea of imposing the same rules on all kinds of AI applications. I don't know, but so it is that I think that there are two competing needs, not to fragment excessively the regulation, on the other hand, to take into account the specificity of different applications, and they have tried to do a balanced regulation in this regard. I don't know whether they really succeeded, but I think we can see some effort in this direction. Understood. Okay, thank you very much. Well, now I think we do not have any additional questions. So maybe we can proceed with the debate with Professor Juliano and Professor Anna. Professor Giovanni, thank you very much for being here with us today in this discussion. I think the presentation was very, very productive for us to understand the framework in all the jurisdictions. I don't know if Juliano wants to say any final remarks, and then you can move on to the debate. Just thank Giovanni. Thank you very much, Giovanni, for your participation. And I think it's very important that we engage in these discussions, comparing the proposals of legislation. And we actually are in a challenge now in Brazil to develop our legislation. I don't believe that the legislation will be so generous as it is now in the Brazilian draft. And there is a commission in the Senate that is proposed to discuss. And one of the subject matters which is on the table for discussion is whether we should have a regulation based only on principles, on these high-level ethical values, or if we should enter into more detail about governance and best practice to the development and deployment of AI. But thank you very much. Thank you very much. Now, maybe just to finish one thing that I didn't comment, there has been also some discussion concerning the connection between this regulation and the data protection regulation. And the European legislator has chosen, the Commission has chosen to keep them separate, in the sense that obviously the fact that an application complies with the requirements in the AI regulation does not exclude that it violates the data protection regulation. So it is not sufficient to comply with the AI regulation for an AI application to be okay. And some people have argued that there should be an explicit connection between the two regulations, but to me it seems that it is obvious that the data protection regulation applies, and that also all the rights that are conferred to individuals based on the data protection regulation also apply when an application is an AI one. And so the two are parallel, and we have to see whether the individual rights providing in the data protection regulation are sufficient also in the AI context, but this will be something to be discovered.
Okay, so thank you very much. Thank- It's been a pleasure you. to be with you. And Thank you very much, Giovanni. Thank you very much. I hope to Bye-bye. see you soon again. Bye. Bye. So let's switch to Portuguese. Então, indo agora para o nosso debate aqui com o professor Juliano e a professora Ana. A gente até já alinhou alguns temas com o próprio professor Giovanni, que já trouxe um debate bem rico, mas acho que uma questão bem geral que eu gostaria de iniciar essa nossa conversa é justamente o caráter generalista do próprio PL 21 aqui no Brasil, que desenha instrumento regulatório, inclusive com várias delimitações ex ante, para um segmento de mercado que é realmente muito dinâmico, com muitas inovações e que deve ter muitas transformações em curto espaço de tempo, né? Então, até que ponto, queria trazer essa discussão então para vocês, até que ponto esse formato muito generalista pode desincentivar, pode comprometer os mecanismos de inovação na área. Então, como é que então o desenho que hoje ele tem poderia ser adaptado, reformado, para que a gente tivesse mais incentivos para a inovação e não criasse obstáculos para o processo inovativo, né? Então, colocando esse tema na mesa, queria ouvir um pouco o comentário de vocês. Ana, quer começar? Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, um prazer estar aqui, então cumprimento muito especialmente a todos aqui, Dora, Bruno, Silvia, Ricardo, querido Juliano, que inclusive é parte também dessa comissão, e, enfim, eu acho que a apresentação do Giovanni, ela foi muito interessante, porque ele conseguiu sintetizar de uma maneira muito clara os fios condutores realmente da legislação europeia, o que já nos mostra, ao meu ver, algumas deficiências do projeto brasileiro. Eu, particularmente, acho que talvez hoje o grande desafio da regulação, no sentido lato, ou seja, não estou nem especificando aqui a questão da inteligência artificial, é a gente encontrar um equilíbrio entre princípios e regras. Então, é claro que, diante de assuntos novos e complexos, seria absolutamente ingênuo acharmos que seria possível regularmos tudo isso de maneira minuciosa e clara. A gente tem um cenário ainda de indefinições e de incertezas muito grande, mas, ao mesmo tempo, imaginar que com princípios muito gerais a gente vai chegar a alguns avanços, eu também considero uma proposta bastante ingênua. E uma regulação muito ou exclusivamente principiológica, como a Silvia falou, ela tem, ao meu ver, dois grandes riscos. O primeiro grande risco é simplesmente de não regular, diante de princípios muito amplos, de inúmeros trade-offs, cada um sair interpretando como bem queira, e na prática isso não gerar nenhum resultado concreto na sociedade e nem na inovação e etc. E, por outro lado, tem o risco que a Silvia muito bem colocou. É equivocado imaginarmos que existe um trade-off absoluto entre regulação e inovação. Às vezes, a ausência de regulação, ela cria tantas incertezas, ela cria tantas inseguranças, que isso também é um desestímulo. Então, ao meu ver, aqui a grande questão não deveria ser regular ou não regular, e eu digo isso porque, às vezes, regular de maneira muito abstrata e principiológica é praticamente um não regular, ou pode ter esse efeito, né? Uma carta de boas intenções sem efeitos práticos muito concretos. Eu acho que a gente teria que realmente buscar um equilíbrio entre isso, e, ao meu ver, o modelo europeu, ele é muito interessante, porque ele vai no ponto que eu considero mais fulcral, que é realmente uma regulação pelos riscos. Por mais que a gente esteja num cenário de incertezas, hoje a gente já conseguiu mapear um número relativamente considerável daquelas utilizações que são consideradas de alto ou de altíssimo risco, inclusive para efeitos de banir algumas utilizações ou submeter algumas delas a controles mais efetivos. E isso, ao meu ver, é algo totalmente desejável, porque a inovação não é algo neutro, ela precisa ser feita também em conformidade com uma série de outros valores que devemos buscar. Então, eu vejo sim, Silvia, bastante risco nessa proposta, tanto para mais como para menos, né? Ou seja, de eventualmente essa incerteza acabar comprometendo a inovação, ou eventualmente de
do contrário, ou seja, da gente continuar aí tendo inovações sem nenhum tipo de preocupação com os direitos dos titulares, com aqueles que são afetados por essas tecnologias, e aí a gente ter o cenário oposto, de muitos comprometimentos de direitos fundamentais e de utilizações de inteligência artificial que não deveriam ser permitidas ou que deveriam ser permitidas com os controles devidos. Então, eu acho que, de uma maneira sintética, sem querer me alongar muito, seriam essas as minhas primeiras considerações. Perfeito, Ana, concordo com você que acho que a regulamentação aqui até tangencia essa questão dos riscos, mas não de uma forma tão estruturada e talvez seja um recorte mais produtivo, né, para se fazer, pelo menos no primeiro momento. Juliano, por favor. Não, eu acho que na mesma linha, você tem dois riscos, né? O risco de excesso de regulação, você estabelece um regulamento muito detalhado para uma tecnologia que está em desenvolvimento e é bastante dinâmica. Aqui você tem, sim, um risco de excesso de regulação, mas um documento que seja baseado apenas em princípios éticos traz o risco oposto de insegurança jurídica e pode levar a uma regulação, na verdade, pelos órgãos de adjudicação, sejam judiciais, sejam administrativos. E aí você perde o controle, você pode ter uma regulação pelos juízes, que não é uma instituição que está estruturada para pensar e para trazer regras sobre essa tecnologia, além do que pode dar ensejo a decisões que são conflitantes, né? Então, é preciso encontrar um meio termo, né, em que isso seja estabelecido. O caminho europeu é interessante pelo fato de que, tirando aquelas proibições para aquilo que é considerado de risco inaceitável, que tem sido objeto de muitas críticas também, né, você não tem propriamente proibições, né, tirando essas proibições daquelas aplicações que são consideradas inaceitáveis, né? Mas você tem principalmente uma regulação que é procedimental, que tenta introduzir quais são as melhores práticas no desenvolvimento e emprego da inteligência artificial, de tal forma que você tenha algum controle via certificações, via autorregulação, né, do processo de desenvolvimento da tecnologia, sem estabelecer uma regulação externa, propriamente, né? E eu concordo com a Ana no sentido de que não tem propriamente um trade-off entre regulação e limitação à inovação, né? Se a gente pensar, por exemplo, no nosso âmbito, né, concorrencial, se eu tiver um ambiente não regulado em que as empresas líderes podem restringir acesso a dados, dar preferência aos seus produtos por meio de algoritmos, a ausência de regulação pode impedir inovação por parte de novos entrantes que passam a ter dificuldades, né, em se desenvolver no mercado, né? Também, então, nesse sentido, um generalismo que não estabelece procedimentos, não traz regras, pode favorecer, inclusive, as empresas dominantes, né? Então, por outro lado, eu concordo que o excesso de regulação pode trazer problemas. Mas tem um outro aspecto da inovação em relação à legislação, que é a possibilidade da lei buscar incentivar parcerias público-privadas, parcerias entre indústria e academia, e direcionar também fundos públicos para fomentar a tecnologia. Por exemplo, direcionar o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para canalizar recursos para esse setor. Isso, a legislação também pode caminhar nesse sentido para trazer recursos e investimentos para a tecnologia. Perfeito, exato. Acho que não é nenhum cenário, nem muita regulação, nem pouca regulação, que é o cenário ideal para efeito de investimento e incentivo a um ambiente de negócios favorável à inovação, né? Acho que tem que o equilíbrio que é o difícil com tanta incerteza. E falando ainda de desenho regulatório, né, a gente tem uma referência que provavelmente o desenho da Europa parece ser pelo menos um dos mais avançados hoje em dia com relação a essa regulação. Em 2021, né, o Parlamento Europeu apresentou uma proposta, né, com regras harmonizadas e que traziam, já, na verdade, o resultado de muito debate que estava acontecendo junto aos órgãos especializados do bloco.
E aí reside nisso também parte da crítica ao PL aqui no Brasil, né, que surge de uma forma ainda com um debate muito incipiente, sendo entendido em geral que ainda poderia haver muito mais massa crítica acumulada em relação ao tema, e que a falta de debate também está trazendo algumas assimetrias em relação a outras agências ou legislação, como o próprio ANPD, CAD ou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como é que vocês imaginam que poderia haver um melhor alinhamento, como essa legislação precisaria atentar melhor a ANPD, CAD, LGPD, para ter um arcabouço regulatório mais harmônico e mais alinhado? Certo. De fato, a tramitação, eu vou começar agora, para a Tranquilo, gente ir Juliana. invertendo. Silvia, de fato, a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados foi muito veloz, né? A discussão na Europa, por exemplo, levou 5 ou 6 anos, pelo menos, né? E ainda tem bastante debate em relação à proposta atual. E o nosso realmente tramitou muito rápido. Agora, no Senado, foi criada essa comissão de juristas, né? Poderia até ser uma comissão de juristas, cientistas da computação, engenheiros da computação, cientistas sociais, para ter um debate mais amplo. Mas, pelo menos, é uma sinalização de que é importante trazer essa massa crítica e maior profundidade ao debate, né? Existem alguns modelos de regulação, né, que podem ser utilizados, né, para isso. Tem o modelo de regulação externa, né, em que são impostas regras pelo Estado, que não é muito recomendável quando a gente trata de um ambiente com uma dinâmica de inovação muito presente, né. Uma alternativa, o outro extremo seria a autorregulação, né. E, de fato, a gente observou várias empresas e agentes, associações, emitindo documentos de códigos de conduta, também muito genéricos, é difícil enxergar de que forma eles seriam implementados, mas aqui você tem também um problema de legitimidade, né? Muitas vezes os interesses que levam as empresas a regular, ele está mesclado com interesses comerciais perante os usuários, perante o cidadão, você tem um problema de legitimação, né? Tem um outro modelo, que é o modelo de delegação, que aí liga com a sua pergunta, que foi o modelo adotado pelos americanos, né? Ali tem o US AI Guidance Act, que estabelece alguns princípios, mas delega para as agências reguladoras estabelecerem regras setoriais. Então, se reconhece o caráter multissetorial da tecnologia, da inteligência artificial, mas se atribui, por exemplo, ao FDA. O FDA já tem regramentos sobre software as a medical device, em que são estabelecidas algumas regras. Então, essa é uma forma de atribuir para autoridades setoriais essa regulação. O PL 2120 tem algo parecido com isso, quando eles estabelecem lá no artigo 6º que o poder público, ao disciplinar a inteligência artificial, observará o impacto regulatório, uma análise baseada em riscos. Ficou tudo meio em aberto. Mas é um pouco difícil pensar em como isso poderia funcionar aqui para o Brasil, porque a gente não tem a mesma tradição dos americanos com diversas agências reguladoras setoriais, né? A gente tem algumas agências no setor de infraestrutura, mas, por exemplo, preocupações com relação a práticas concorrenciais que envolvam algoritmos, né? Você poderia pensar no CAD regulando isso, mas o CAD não tem poder normativo propriamente, né? Tem as formas de repressão ou controle prévio de condutas, né? Então, aqui ficaria um vácuo, né? Na Europa, eles preencheram esse vácuo com o Digital Markets Act, que caminha do lado do AI Act e do Digital Services Act, né? E ali tem uma regulação dos gatekeepers, né? Que estabelece algumas condutas, como condutas que devem ser
abordadas de uma forma praticamente per se, né, no âmbito concorrencial, né? A gente não tem como fazer isso no CAD, eu acho difícil, né? No máximo, você poderia, por lei, talvez introduzir algumas condutas no rol exemplificativo da Lei de Defesa de Concorrência, né? Não sei, pensando alto aqui. Uma outra forma de regulação é por market shaping, né? Ou seja, o próprio Estado, nas suas contratações de inteligência artificial, em âmbito municipal, estadual ou federal, estabelece quais são os critérios, né, que devem ser atendidos pelos fornecedores para uma inteligência artificial confiável, né? Eu estou até numa experiência desse tipo, eu estou auxiliando a Câmara Municipal de São Paulo a pensar em um projeto de lei para isso dentro do Instituto Logarithm, né, para regular a contratação de inteligência artificial pelo município, né? Então, dessa forma, estabelecendo essas regras, os fornecedores começam a se adaptar, porque o Estado é um contratante importante, para atender esses padrões. E a última é a autorregulação regulada, em que que é o caminho, de certa forma, que os europeus estão buscando, em que o Estado estabelece certos padrões mínimos de boa conduta em inteligência artificial, né? Talvez a Europa tenha sido, talvez, detalhada demais, inclusive, né, nesses parâmetros de boa governança de IA, de boas práticas, mas que estabelece alguma forma de reconhecimento oficial de autorregulações, né? O Giovanni falou um pouco disso, né, em que o Estado vai recorrer a entidades privadas de certificação que vão poder certificar produtos, mas também tem espaço, que ele mencionou, de códigos de conduta, que podem ser reconhecidos por uma autoridade de inteligência artificial. Mas essa é outra questão, se a gente deve ter uma autoridade nacional, ou se ficamos com as autoridades setoriais. Então, tem várias questões aí em jogo. Acho que a NPD tem um papel importante, já existe uma regra, que é o artigo 20 da LGPD, que tem uma referência a decisões automatizadas, mas, por enquanto, o modelo do PL 2120 é um modelo de delegação para os órgãos públicos regularem setorialmente, né? Vamos ver como é que essa discussão vai evoluir no Senado. Perfeito, Ana. Eu acho que, de fato, a gente não tem como negar que o debate no Brasil ainda é muito incipiente, mas uma coisa é certa, né? No que diz respeito ao porquê regular, nós estamos diante de uma questão que, afinal de contas, é global, como o Giovanni muito bem colocou. Então, eu acho que a gente consegue aproveitar todo o debate que já é travado no mundo inteiro a esse respeito para orientar as nossas escolhas regulatórias. Agora, o como regular é o que é bastante complicado, como o Juliano muito bem colocou, porque isso depende, sim, de uma adaptação e de uma consideração de uma série de pontos, né, inclusive das nossas debilidades institucionais também. A gente sabe como é difícil essa cooperação entre autarquias, entre inúmeros órgãos estatais, no que diz respeito à regulação, e, de certa forma, a gente já teve que enfrentar esse desafio com a LGPD. E, aliás, a gente tem uma literatura muito farta também, internacional, mostrando, olha, falar de um problema de dados é um problema que necessariamente vai envolver desafios regulatórios enormes, porque você vai precisar de uma regulação setorial, mas que vai precisar ser combinada com a legislação antitruste, com a legislação consumerista, a depender do caso, com regulações específicas de conteúdos, né? O Juliano muito bem destacou várias iniciativas da Europa nesse sentido, né, o Digital Services Act, o Markets Act e etc., e tantos outros aspectos, até o direito eleitoral, dependendo do caso. Então, me parece que aqui, de fato, a gente vai precisar, sim, ampliar um pouco mais esse debate no que diz respeito ao como. Agora, uma coisa é certa, não me parece possível pensarmos em qualquer solução regulatória com base naquele modelo comando e controle. De alguma maneira, nós vamos precisar encontrar outros espaços regulatórios. Me parece que um cenário, eu acredito que essa
seja também a opinião do Juliano, né, de uma autorregulação regulada, até porque a autorregulação, ela não existe num vazio institucional, né, ou seja, o Estado também precisa minimamente indicar para os agentes privados o que é que eles pretendem, como eles pretendem e o que eles devem, na verdade, organizar em termos de procedimentos. Então, eu acho que esses desafios são grandes, vão envolver, sim, um diálogo muito intenso entre agências, e, de certa forma, ao meu ver, a gente vai estar dando continuidade a um desafio que é atual e já existe, que é o da LGPD, porque, de certa forma, as mesmas preocupações aqui também se colocam, né? Como o Giovanni também destacou na palestra dele, embora sejam questões diversas, a gente sabe que tem um escopo de LGPD que não tem a ver com inteligência artificial, mas, normalmente, quando a gente pensa nas principais aplicações e naquelas que geram maior risco, a gente vai ver que existe uma convergência muito grande. Então, eu também acho que vamos ter que pensar nesse assunto com muito cuidado. Acredito que o Juliano muito bem colocou várias das nossas opções, e eu também destaco que, antecipadamente, eu entendo que CADE e a ANPD, independentemente até de pensarmos ou não na existência de um novo órgão ou autarquia estatal para isso, mas me parece que eles têm posições estratégicas aí, porque hoje o poder que vem dos dados, ele facilmente se transforma em poder econômico. Alguns diriam que até a forma mais contundente de exercício de poder econômico hoje. Então, dentro do que nós temos na atual configuração do desenho institucional brasileiro, a ANPD e CADE certamente são instituições que vão ter um protagonismo nisso, como, na verdade, já devem ter, né, e já estão tendo em relação à questão da LGPD. Silvia. Perfeito, Ana. Tendo a concordar com você nesse ponto, que, de fato, a relevância aqui da discussão de inteligência artificial, ela vai sempre tangenciar muito a discussão de dados, e talvez seja nessa tangência aí que a gente tem uma discussão importante a se fazer sob a ótica da defesa da concorrência, né? Porque acho que vai ser via dados que essa discussão vai ficar cada vez mais importante, seja porque os dados, né, acesso a dados permite economias de escopo, assim como a capacidade de recolhimento, o maior uso dessas informações, desses dados dos seus usuários, tem sido entendido como uma forma de reforçar ou permitir crescimento e estabelecimento de grandes players no mercado digitais, né? Então, pensando então nesses pontos de contato entre inteligência artificial, dados e defesa da concorrência, quais seriam para vocês os pontos mais relevantes para a gente atentar aqui sob a ótica da defesa da concorrência em si, envolvendo então inteligência artificial e dados? Começa então, Juliana. Agora você. Que ótimo. Bom, eu acho que, em relação à concorrência, a primeira coisa a ser pensada é algo que alguns autores, e dentre eles eu destacaria Carissa Vélez, muito bem colocam. Dados hoje, o que nós chamamos de privacidade nesse sentido lato sensu, é uma questão de poder. Ou seja, muito mais que a nossa intimidade, muito mais do que saber se eu tenho algo a esconder ou não, o que está em discussão é que agentes têm poder sobre nós, que tipo de poder eles têm sobre nós e como eles podem exercer esse poder sobre nós, em diferentes perspectivas, que vão desde do cidadão comum, o consumidor, ou mesmo o cidadão que pode ser manipulado em relação às suas escolhas políticas, por exemplo, até num plano de negócios, porque hoje a gente também tem visto que toda essa arquitetura tem sido utilizada para infrações concorrenciais, para abuso, né, o self-preferencing e tantas outras questões, principalmente quando estamos falando de gatekeepers. E isso, ao meu ver, é um giro muito grande para o antitruste, porque ele vai ter que entender o poder econômico, finalmente, a partir de uma perspectiva mais ampla. Ou seja, não dá mais para continuar trabalhando com aquela ideia de poder econômico vinculado à capacidade de aumento de preços. Isso envolve desafios, isso envolverá revisões metodológicas, sem dúvida nenhuma, mas ou o antitruste assume esse papel, ou na prática ele vai continuar se amesquinhando diante de uma realidade em relação à qual as formas de exercício de poder são muito mais sofisticadas e vão exigir
esse cuidado maior. E acho que também tem um ponto fundamental que o Juliano colocou muito bem na primeira fala dele. Nós temos que pensar nessa dinâmica de concorrência pelos mercados e como fazer diante de grandes agentes que já têm suas posições estabilizadas e como é que a gente vai conciliar isso com a questão das entradas. E por quê? Grandes agentes que hoje detêm uma posição dominante inquestionável, quando não monopólios ou quase monopólios, conquistaram parte dessa posição diante de uma extração de dados que pode, sob vários aspectos, inclusive, ser considerada ilícita. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no Brasil, a LGPD é recente, mas antes a gente já tinha Código de Defesa do Consumidor, antes a gente já tinha Código Civil protegendo direitos da personalidade. E, basicamente, o que alguns autores têm mostrado é que se instaurou uma dinâmica de extração de dados em que os cidadãos, na verdade, eram subtraídos, né, dos seus dados pessoais sem o seu consentimento e muitas vezes sem nem mesmo a sua ciência. Então, independentemente da eficiência de grandes desses agentes, e que é inequívoco, parte também desse poderio decorreu de um momento, de um vazio regulatório, em que essa extração de dados foi muito ampla. E não adianta, ao meu ver, aqui a gente falar como o Google, o meu segredo não são os ingredientes, no caso os dados, né, a minha receita, o algoritmo, porque, no fim das contas, a analogia com uma receita culinária é a mesma. Não adianta uma boa receita se eu não tenho ingrediente, mas também se eu só tenho os ingredientes e não tenho a receita, no fim das contas, as questões não vão casar. Então, a gente sabe que esse mecanismo, ele, de fato, gera todos esses resultados a partir, sim, de uma grande quantidade de dados e, claro, a partir de formas de processamento eficientes desses dados. E, ao meu ver, um dos grandes desafios é exatamente esse momento de transição. Ou seja, entrantes que agora, por exemplo, começam a elaborar seus modelos de negócios, por exemplo, no Brasil, já estão diante de uma LGPD, de restrições que muitos que entraram no mercado há mais tempo não tinham, ou pelo menos não tinham formalmente. Então, você tem hoje que os incumbentes, eles têm vantagens competitivas muito grandes, nem todas conquistadas licitamente, ou pelo menos essa é uma questão para refletirmos, e assegurar entradas é fundamental. Então, assim, sem querer entrar muito nas discussões mais específicas, Silvia, eu acho que essas, ao meu ver, são duas grandes questões para o antitruste, né? Compreender melhor o poder econômico e também entender melhor essa dinâmica competitiva, considerando que os entrantes hoje enfrentam dificuldades muito maiores, né, do que aqueles que já estão estabelecidos, certamente serão dois desafios e vão se projetar aí em uma série de questões, tanto do controle de condutas, como também do controle de concentrações. Então, para não cansá-los muito, eu acho que seriam essas as minhas considerações breves sobre esse tópico. Não, perfeito, Ana. E acho interessante você colocar essa questão de poder econômico para se debater até que ponto isso não lança a luz no desenho institucional da própria atuação da política de defesa da concorrência, né? Porque acho que tem uma coisa que é o poder de mercado, que é realmente aumentar preço, reduzir inovação, reduzir qualidade de produto, e uma questão de poder econômico, que no limite, e dados, inteligência artificial pode favorecer muito, que é, no limite, interferir em eleições, né? No resultado de uma eleição. E até que ponto isso está na esfera do antitruste ou não, né? Até que ponto esse é um poder econômico a ser regulado pela defesa da concorrência ou por outros órgãos, né? Mas, bom, professor Juliano, vamos lá, seus comentários. Silvia, acho que esse último ponto seu mostra sobre o impacto dessa tecnologia e também sobre a democracia. Traz o último elemento, né, que é essa relação entre concentração de poder econômico com concentração de poder informacional, que leva também a uma concentração de poder político, né? Esses três âmbitos estão relacionados, e a forma que o direito tem de lidar com elas é tentar regular para desestimular essa concentração de poder, para que você tenha os cidadãos com formas de reagir e garantir seus direitos, né? E a grande dificuldade é como articular, efetivamente, essas legislações, né? Então,
com relação a poder informacional hoje, como a Ana bem destacou, ela tem a ver com controle e capacidade de coleta e cruzamento de dados pessoais, né? Isso é poder informacional hoje, né? Antigamente, poder informacional estava em centralizar a produção de conteúdo. Hoje está em conseguir gerir e captar dados pessoais de uma produção de conteúdo que é toda pulverizada nos cidadãos. Então, como combinar essa regulação? A gente tem uma legislação de proteção de dados bastante influenciada pela legislação europeia. Agora estamos discutindo uma legislação sobre inteligência artificial. Também tem um projeto de lei que estava prestes aí a ser aprovado, que é o projeto de lei sobre transparência na internet, né, que tentam fazer essa ligação. A Europa ainda tem um outro, que é o Digital Markets Act, que é justamente preocupada em regular os gatekeepers, né? E se você for olhar o Digital Markets Act, ele parte dessa constatação, né, da concentração de poder de mercado via concentração de dados, e também do papel, é central aí o papel da inteligência artificial como mecanismos de ligar, de fazer uma ligação, matching entre os fornecedores e os desejos dos consumidores, né? Que cria uma série de situações, gera mais eficiência para aqueles que têm os dados e têm, portanto, um melhor sistema de IA, melhores serviços e mais capacidade de coletar dados, o que vai levando a posições difíceis de contestar, como você disse. Eu acho que nós aqui estamos lidando com 3 instrumentos apenas, né? Um de regulação da interação nessas novas esferas de comunicação, que, na verdade, é onde se forma a esfera pública, são nessas infraestruturas das mídias digitais atuais. Então, a gente tem uma regulação para isso em curso, tem uma regulação para IA em curso, tem uma regulação de proteção de dados. Mas, naquilo que nos preocupa, a gente não tem um espaço ainda para uma regulação dos gatekeepers, né? E existe já um debate sobre como lidar com os gatekeepers, né? Se a gente vai fazer isso via mecanismos de controle de estruturas e repressão de condutas, ou se deveria haver uma regulação propriamente, né? Um dos pontos que está nos eixos temáticos ali que a gente vai debater no Senado é concorrência, né? Então, está na mesa também se faz sentido ou não adotar regras pensando aqui nos gatekeepers, né? A exemplo do Digital Markets Act. Mas é muito difícil você encontrar um arranjo sobre como combinar essas diversas regulações, porque, no fundo, por exemplo, se você for olhar inteligência artificial e proteção de dados, de um lado, dados pessoais são insumos muito importantes para as aplicações de inteligência artificial que nós temos hoje em dia. Então, a regulação de dados pessoais, até isso foi uma preocupação na Europa, se a regulação de dados pessoais europeia, ela limitava o desenvolvimento da inteligência artificial, né, por conta das diversas restrições que você tem para o processamento de dados. Por outro lado, a inteligência artificial mina alguns conceitos da legislação de proteção de dados, né? Por exemplo, a separação entre dados sensíveis e não sensíveis. Se for pensar em dados de voz não são dados sensíveis, mas por meio de voz eu sou capaz de inferir a condição de saúde dos indivíduos, ou até mesmo orientação política, orientação sexual. Então, tudo é dado sensível, né? Então, um regramento tem impacto no outro, né?
e é importante achar esse equilíbrio. Com relação aos aspectos concorrenciais, como nós não temos um espaço para uma regulação específica de condutas, como a Europa utilizou, talvez o arranjo tenha que ser institucional, com uma abordagem do CAD em conjunto com a NPD, com a Senacom, por exemplo, para lidar com esses desafios que são trazidos pela concentração de mercado, que é uma aliança entre concentração de poder econômico com poder informacional, de concentração de dados, e com poder político também, porque as plataformas hoje digitais constituem a infraestrutura da esfera pública. Né? Nossa, faz sentido. Deixa eu aqui compartilhar, então, a questão que veio do José Geraldo, está aqui no Q&A, vocês também conseguem ver, para a gente debater antes de avançar em outros pontos que a gente já tinha alinhado, tá? Então, a pergunta dele é se a inteligência artificial deve ter uma agência reguladora delimitando suas áreas e abrangências de atuação, além de definir as regras de segurança da informação para funcionamento da mesma e revisão de algoritmos que afetem a vida humana. Acho que o principal ponto devemos ter uma agência de inteligência artificial, dada toda essa dificuldade de coordenação entre agências, e de ter pontos mais específicos de atuação? Começando pela... Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é uma opção que está na mesa, mas eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado nesse arranjo institucional, até porque, eu não sei qual a opinião do Juliano, mas, por exemplo, a ANPD, ela seria, por exemplo, uma agência também vocacionada a fazer esse tipo de supervisão, porque, como a gente disse, cada vez mais é difícil, em boa parte dos casos, a gente separar o que é exatamente uma regulação de dados e o que é exatamente uma regulação de inteligência artificial. E em vários aspectos, até vários dos direitos da LGPD, como o direito à explicação diante de decisões automatizadas e tantas outras coisas, no fim das contas, a gente está falando de regulação de inteligência artificial. Agora, certamente, vamos ter que encontrar aqui, pelo menos para mim, uma solução que, de alguma maneira, assegure ao Estado um papel de supervisionar, de normatizar e de promover esse diálogo entre regulador e regulados, ou seja, eu não acredito que um tema dessa complexidade e que exige um grau de coordenação do mercado tão grande, ele poderia acontecer simplesmente por iniciativas de autorregulação ou uma regulação do mercado, né? E considerando que no Brasil a gente já tem tanta dificuldade desse diálogo, eu, assim, não é uma posição fechada, tá? Quero deixar isso bem claro, mas eu tendo a achar que talvez aproveitar o que a gente já tem e reforçar a qualidade dessa regulação possa ser uma opção tão boa quanto pensarmos em criar uma outra agência, até porque também no Brasil a gente sabe muito bem que agência será essa, ela terá autonomia ou não terá, como é que ela funcionará. Então, é até difícil, muitas vezes, também a gente falar em abstrato, sem saber o desenho institucional, as garantias que essa agência terá e, efetivamente, a autonomia e a eficácia da sua atuação como regulador. Acho que seria isso, Silvia. Perfeito. Queria uma outra esfera de discussão de desenho institucional também, e depende dela para saber se vale a pena ou não. Né? Exatamente. Sim, Juliano? Voltando para a pergunta anterior, isso se liga, como eu disse, para os problemas concorrenciais, a gente não está em curso uma discussão de uma legislação para lidar com esse poder de mercado, poder de concentração de dados que caminham juntos, né? E deveria ter um arranjo institucional para isso. Também não tenho minha cabeça feita com relação a ter uma autoridade nacional de inteligência artificial, né, que poderia ser mais um elemento a entrar nesse diálogo institucional. Né? Agora, o que eu acredito que seja importante, né, a pergunta do Zé Geraldo se a inteligência artificial, essa autoridade delimitaria suas áreas e abrangências de atuação. Na verdade, como a tecnologia é transversal, as áreas e abrangência de sua atuação seria toda a atividade econômica, social,
vai estar entremeada por inteligência artificial, né? Então, você teria um escopo muito amplo, até porque a inteligência artificial vai encontrar aplicações em diferentes setores, né? O que eu acredito que seja importante é justamente não, assim como eu concordo com a Ana, no sentido de que a simples autorregulação tem um problema de legitimidade, né? E até tem um artigo do Luciano Floridi dizendo que acabou a era dos códigos de conduta e de autorregulação, né, genéricas, que não funcionaram, que, de fato, o setor necessita a inteligência artificial necessita de uma regulação. Mas eu acredito que possa haver essa combinação entre a autorregulação, que possa ser reconhecida pelo Estado. A questão é pensar nessa equação, né? O Estado, a lei pode dar os parâmetros do que são as boas práticas, análise de impacto, o registro das atividades de funcionamento da IA, documentação de todo o seu processo, né, de criação e emprego, uma série de boas práticas que já vêm sendo reconhecidas como práticas que levam a uma inteligência artificial confiável. Os diferentes setores poderiam estabelecer autorregulações detalhando o que significam essas boas práticas para cada âmbito de aplicação, medicina, educação, indústria, etc. Né? Publicidade online, que é outro também setor em que a IA é muito aplicada, mas a gente tem que quebrar a cabeça ali no Senado para encontrar uma forma de trazer um reconhecimento do Estado a essa regulação. Porque isso também traz traz segurança jurídica para as empresas e para os desenvolvedores e traz confiança para os cidadãos no sentido de que há algum crivo em que aquela autorregulação ela atende não só aos interesses das empresas, mas também ao interesse público. Entendido. Bom, José Geraldo, espero ter sido respondido a sua questão. Qualquer coisa, faça algum comentário aqui para a gente, ok? E aí, avançando aqui no nosso debate, claro que tem muita questão, né, todo o tema é justamente esse desenho institucional, e como realmente interagir com os outros órgãos ou com órgãos que ainda possam vir a ser criados, né? E focando e voltando aqui para a discussão mais de defesa da concorrência de novo, a gente tem visto que muito do debate que fala da discussão, uma intervenção talvez antitruste mais contundente, que pudesse se mostrar necessária em alguns mercados. E falando agora de privacidade, né, porque a gente sabe que também a inteligência artificial tangencia discussões muito importantes de privacidade. A gente vê que pode haver um trade-off entre uma atuação mais contundente da autoridade antitrust e perdas, no caso, no âmbito da privacidade das informações. Na visão de vocês, como é que a regulação específica de inteligência artificial pode contribuir para esse debate envolvendo privacidade e como que isso se relacionaria com a questão concorrencial? Eu acho que um caso bem emblemático, que vai bem nessa questão, é o caso do Bundeskartellamt, né, do Facebook com o WhatsApp. Né? Ali ficou bem marcada essa interface entre proteção de dados e defesa da concorrência. Né? O que você tinha ali? Né? Uma prática que foi considerada de pouca transparência ou não suficiente transparência em relação ao cruzamento de dados dessas duas plataformas no mesmo grupo e também de sites parceiros, né? Que foi vista não só como uma infração a dados, mas também como exploitative abuse, né? Justamente pelo fato de que, pela posição dominante dessas empresas, o consumidor não teria uma alternativa que fosse mais amigável do ponto de vista
de tratamento de dados pessoais, né? Então, o consumidor fica fechado, sem alternativas, e, ao mesmo tempo, não tem clareza em relação a como esses dados são cruzados e são tratados, né? Uma intervenção mais contundente da autoridade antitrust, como foi do Bundeskartellamt, pode levar a uma questão sobre se isso não limitaria o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal de contas, o resultado da decisão foi uma espécie de... Até o presidente do Bundeskartellamt falou em desinvestimento de dados, ao se referir a proibição de cruzamento dos dados desses sites parceiros e do WhatsApp com os dados do Facebook, né? Então, esse desinvestimento, como os dados e o cruzamento, o processamento dos dados são a força motriz para o desenvolvimento da tecnologia, você poderia ter uma restrição, né? Por outro lado, você tem que encontrar alguma forma, né? E aí a preocupação dos europeus em lidar com esse excesso de concentração de dados que tem gerado posições dominantes de difícil contestação. O caminho deles, pelo menos ausente uma legislação específica, foi via essa noção de exploitative abuse e remédios que usam analogias, né? Você fazer um desinvestimento de dados é uma analogia com desinvestimento de ativos, mas que também não funciona muito bem, né? Não é desinvestir dados, significa proibir o cruzamento de dados, não alienar ativos para um entrante, por exemplo, né? Então, é muito difícil de lidar com isso. A alternativa dos europeus agora com o Digital Markets Act foi pegar esses casos emblemáticos, como o Google Shopping, ou que foram condenados lá, né? E o Facebook, WhatsApp, e criar regras ali que são praticamente per se, de tal forma como a Ana falou, manter oportunidades para os entrantes se desenvolverem, né? A opção do Digital Markets Act não foi tratar essas questões de concentração como questões de estrutura, ou seja, que levariam uma necessidade de fazer cisões nessas empresas, né, ou separar desinvestimentos de empresas. Eles pensaram em desinvestimento de dados, né, como forma de possibilitar que outros também tivessem oportunidade de desenvolver tecnologias que fossem concorrentes, né? Mas, de fato, esse é algo a se pensar, né? Se você consegue passar tudo isso para um enforcement do CAD, né? Ou se o CAD precisa de mais recursos para conseguir enfrentar recursos, eu estou dizendo, regras, normas, que possam dar legitimidade para intervenções do CAD. Caso contrário, você pode ter uma intervenção do CAD em relação a um gatekeeper ou a proibição de uma determinada prática, que vai ser revertida judicialmente por você não ter efetivamente uma base normativa que dê sustento à intervenção do CAD. Essa própria decisão do Bundeskartellamt, ela demorou muito tempo para se estabilizar, né? Foi revertida pelo judiciário e assim por diante, até ela conseguir o reconhecimento da Corte Europeia. Perfeito, é um desafio bem importante mesmo. Vamos ter que, acho que, aproximações sucessivas também nessa discussão para ver como que pode ser um melhor resultado, né? E aqui, agora, compartilhando mais uma questão da plateia do Ricardo Antônio Maia de Moraes. Seguindo a ideia europeia de regulação com base no risco, o relatório de impacto à proteção de dados poderia ser um mecanismo a ser ampliado para conter outros aspectos além da proteção de dados? Riscos concorrenciais, risco à saúde, por exemplo? Não sei se vocês conseguem enxergar ali no Q&A, tem essa questão. Quem gostaria de começar debatendo esse ponto? Ana? Acho que é Ana.
Eu começo? Antes, eu queria só fazer uma pequena retomada da questão anterior, que eu concordo plenamente com o Juliano, mas é só porque eu me preocupo muito, às vezes, com uma certa relutância do antitruste entrar nessas questões, como se não fosse um problema dele. Né? E é claro que, como você muito bem pontuou, nós estamos aqui diante de um problema que ele é multifacetado, que ele vai envolver diversas esferas, certamente que o antitruste não terá que resolver todas e nem terá instrumental e nem mesmo fará parte dos seus objetivos. Mas dois aspectos que eu acho muito simples, ainda que a gente continue trabalhando com a ideia de maximização do bem-estar do consumidor. A gente tem que entender que no mundo atual, em razão dessa economia movida a dados, as preferências do consumidor, elas podem ser manipuladas por esse ecossistema. Ou seja, é a própria dinâmica das transações econômicas que é alterada. Dentre inúmeras outras questões que a professora Shoshana Zuboff, por exemplo, coloca no livro dela, né, o Capitalismo de Vigilância, ela coloca uma que tem me preocupado bastante, porque ela afeta toda a ideia de contrato. Ela diz, olha, toda a teoria do contrato, inclusive tal como economistas e juristas trabalham, ela parte da premissa de que o contrato é um instrumento de alocação de risco. Mas se eu tenho uma parte que sabe tudo da outra, que se antecipa a outra e age numa presunção de certeza, porque é o que a gente também tem visto nisso, o contrato deixa de ser um instrumento de alocação de risco para essa parte. Então, eu dei aqui dois aspectos muito básicos e cruciais para mostrar, olha, qualquer que seja a metodologia, qualquer que seja a visão de antitruste que se tenha, e eu particularmente acho que Chicago é bastante reducionista, sim, a gente precisa encontrar formas de ampliar esse debate, mas o que nós estamos falando é de entender o mundo que estamos vivendo, sob pena da gente não conseguir aplicar o antitruste nem numa visão mais restritiva, vinculada mesmo, por exemplo, a uma escola de Chicago. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E, claro, ampliar essa compreensão do mundo, projetar essa compreensão nos instrumentos, vai poder limitar algumas atividades econômicas? Vai, mas essa é, na verdade, a consequência de toda a regulação. Se a gente for levar esse raciocínio ao extremo, a gente vai dizer, olha, mas o antitruste impede cartel, e o antitruste impede uma série de abusos de posição dominante. A gente vai dizer, sim, o antitruste impede porque ele entende que esse tipo de atividade econômica não gera eficiências, não gera benefícios, gera grandes externalidades, ou seja, a gente pode imaginar vários dos motivos aqui, e eu acho que a mesma coisa acontece em relação a essa nova compreensão, né, de um direito antitruste mais voltado para a realidade, em relação à qual a gente não tem como negar a importância desses dados e todos os efeitos que eles geram sobre nós. Sobre a questão da pergunta feita, né, os relatórios de impacto, eu considero que eles são super importantes, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque eu também tenho muitas restrições em relação a essa ideia de que, bom, temos metodologias absolutamente certas e seguras para mensurar tudo. Nós estamos falando aqui de questões altamente complexas, em que muitas vezes as principais decisões são valorativas, saber o que vai ser mensurado e como. Então, eu acho que sim, esses relatórios e essas análises são super importantes, mas elas precisam passar por uma discussão muito ampla sobre o que efetivamente deve ser mensurado, como deve ser mensurado, inclusive abrindo espaço para considerarmos que há determinadas coisas que não têm como ser mensuradas, e nós vamos ter que endereçar esse tipo de preocupação por outros caminhos, né, de avaliação. E uma última observação, quando estamos falando de incertezas, e ao meu ver é um tema que a gente ainda não teve tempo de tocar, mas eu acho particularmente importante falarmos em princípio da precaução, que é também um princípio que, ao meu ver, deveria ser considerado em assuntos relacionados à inteligência artificial. Aqui, na verdade, não tem propriamente avaliação de risco. Não há métodos que podem, na verdade, traduzir algo que a gente já sabe que é incerto. Então, para além dos relatórios, que podem ter, sim, um papel muito importante no mapeamento de riscos, eu acho que a gente também teria que deixar um espaço para avaliarmos as incertezas e o cabimento do princípio da precaução em alguns pontos muito sensíveis em relação aos quais eu acho que a gente não poderia simplesmente admitir qualquer tipo de cenário indesejável.
Então, eu acho que seria isso, Silvia, espero que dentro do possível eu tenha respondido aqui a pergunta. De fato, a minha avaliação é positiva dos relatórios, mas eu tenho um certo medo, um certo receio de uma certa idolatria, né, como se esses relatórios fossem uma solução mágica para tudo, até porque a gente sabe que, do ponto de vista metodológico, existem inúmeras discussões sobre como avaliar fatores e vetores que são tão complexos. Perfeito, Juliano. Complementar, não, os relatórios são importantes para tentar mapear esses riscos antes do seu uso, mas os relatórios, eles não são suficientes, eles fazem parte do processo de uma boa governança da inteligência artificial, porque muitos dos problemas de inteligência artificial podem aparecer durante o emprego, né? Então, o que é importante? É importante documentar todas as decisões, porque se tiver um problema lá na frente, você conseguir identificar qual centro de decisão, em qual fase no desenvolvimento e no emprego da IA você tem alguma responsabilidade. Aliás, responsabilidade é um tema muito importante, não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas você ter um registro de monitoramento do sistema, por exemplo, naquilo que nos importa também aqui, em particular na concorrência, né? Algoritmos de precificação, né? Você tem o risco de uma colusão, pode ser hub and spoke, né, no sentido de usarem o mesmo sistema, esse sistema cruza dados, mas existe risco também de uma colusão, independentemente de comunicação entre os sistemas de inteligência artificial. Dificilmente todos os aspectos desse tipo de risco podem ser detectados e mapeados antes. Você pode ter a manifestação do problema pelo emprego continuado desses softwares, né? E aí você tem que ter mecanismos de monitoramento, não só de mapeamentos de risco. Então, tem toda uma série de medidas de governança que precisam estar em jogo e serem adotados, e a adoção ou não desses sistemas pelas empresas, ela é fundamental para a avaliação de responsabilidade, se elas adotaram o devido cuidado, porque a possibilidade de dano, ela é difícil de mitigar totalmente, mas é importante, pelo menos, você analisar se a empresa seguiu os procedimentos necessários para evitar um risco que pode acontecer, né? E, então, o relatório de impacto é importante, mas ele, por si só, não traz a segurança numa IA confiável. Perfeito, acho que é isso. Usar com moderação, acho que vem a resposta mais geral. A gente aqui já está avançado no tempo e temos ainda 3 questões da plateia. Acho que a minha sugestão seria o seguinte, a gente passar pelas 3 questões e, de repente, vocês comentarem elas mais conjuntamente, que costuma ser mais otimizado fazer isso para não avançar tanto mais aqui no tempo. Tá? Então, aqui, olhando no Q&A, tem o do João Vitor. É possível um avanço considerável na tecnologia e na ampliação da inteligência artificial nos próximos anos, sem uma legislação adequada e uma presença no Estado nessa regulamentação a fim de preservar a privacidade de dados? Uma vez que as redes sociais, por exemplo, trabalham principalmente com os nossos dados e no compartilhamento para terceiros? Então, esse é um ponto. Aí as outras 2 questões são mais pontuais, né? A questão do segredo de negócio e da explicabilidade dos modelos, o que vocês acham? Essa da Tainá Aguiar e da Sofia, qual a validade legal hoje dos termos de responsabilidade que as empresas do ramo de tecnologia utilizam para acessar informações aprovadas de usuários através de mecanismos de inteligência artificial? Acho que a gente teria esses 3 tópicos, se der para condensar, eles não são necessariamente relacionados, mas se der para condensar. Que desafio, hein, Juliana? Esses 3 aqui de forma condensada, hein? Eu começo ou você que começa? Começa que eu terminei. Nossa, bom, em relação ao primeiro ponto, eu realmente acho que não é possível o avanço da inteligência artificial sem uma regulação adequada.
principalmente se estivermos falando de um avanço de uma tecnologia benéfica, ou seja, que traga melhoria na nossa qualidade de vida e não comprometa os nossos direitos mais elementares, não comprometa as eleições de um país e tantos outros aspectos, né? Porque isso é uma coisa importante a gente destacar. De uma economia movida a dados, a gente caminha para uma sociedade movida a dados e para uma política movida a dados. E o que está em jogo, na verdade, é isso tudo. Então, ao meu ver, esse é um preço, por assim dizer, a se pagar. Claro que, de alguma maneira, vai poder restringir algumas aplicações, mas é o que acontece com toda a regulação. Isso acontece diante de um bem maior, em que a gente quer conciliar a inovação com o bem-estar, a qualidade de vida, respeito a direitos fundamentais envolvidos, né? O tema da Tainá, ele é super interessante, porque ele é um dos pontos mais delicados hoje de regulação. E eu digo isso porque o que a gente tem visto é que tem havido uma espécie de uma terceirização ampla de decisões valorativas, subjetivas, extremamente complexas, dos agentes públicos e dos agentes privados para esses sistemas. E quando se requer algum tipo de transparência, além das dificuldades técnicas, você tem também uma dificuldade legal, que é o segredo de negócios. Esse é um ponto bastante importante. A LGPD já tenta endereçar ao tratar do princípio da transparência, mas, ao mesmo tempo, sempre colocar o segredo da empresa junto. Acho que a gente vai precisar evoluir muito nesse sentido e até encontrarmos um ponto de equilíbrio. Eu acho que é muito importante lembrar que o segredo de empresa não é algo absoluto. A própria lei de propriedade industrial admite, em algumas circunstâncias e com devido sigilo do processo judicial, que ele seja, na verdade, quebrado, e, independentemente disso, o que eu acho que não pode ser admitido é a ingerência na vida das pessoas sem nenhum tipo de accountability. Então, talvez inversão do ônus da prova, em discussões nas quais o segredo de negócio se coloque como um obstáculo para se entender minimamente como uma decisão foi obtida, eu acho que são questões que são colocadas no atual cenário e talvez não, certamente também precisam ser mais bem trabalhadas numa regulação de inteligência artificial, porque, ao meu ver, as referências da LGPD não são suficientes nesse sentido. Explicabilidade é um problema muito grande, vai ser até bom ouvir o Juliano. Eu, como regra, entendo que sistemas algorítmicos, por definição, não são explicáveis, pelo menos explicáveis no sentido do que entendemos por explicação e com o nível exigido de explicação de um ser humano. Então, é até por isso que eu entendo que eles precisam estar sujeitos a alguns controles, a uma supervisão humana, como o Juliano também colocou, que envolve todo o funcionamento do sistema, não só o design. Alguns autores hoje têm questionado até a necessidade de um controle de resultados, né, e uma complementação a depender do caso para assegurar essa explicabilidade. E quanto aos termos de responsabilidade, é aquela discussão relativamente antiga, né? O consentimento qualificado previsto pela LGPD, por exemplo, é um consentimento que hoje ele é muito difícil de ser alcançado diante da assimetria informacional e diante de um ponto que tem sido muito bem colocado por diversos autores. O que um dado representa hoje pode se modificar totalmente em pouco tempo, né? O Juliano mencionou hoje com a voz o número de inferências que já são obtidas. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um sistema de inteligência artificial que, a partir da voz, pretende reconstituir os rostos do falante, ou seja, né, uma situação até então também impensável. Então, ao meu ver, a gente tem que ver esses termos com muita restrição e muito cuidado. A maior parte dessas situações, o consumidor ou o usuário não sabe o que ele está fazendo, ele não tem conhecimento técnico, de fato, para entender. Em muitos casos, as políticas também são confusas, são complicadas, são feitas para não serem compreendidas, e mesmo numa situação ideal, em que eventualmente a política seja clara, ele entenda o que ele está fazendo, ele pode estar entendendo hoje, mas daqui a 1, 2 dias, eventualmente aquele dado que naquele momento do consentimento não tinha tanta relevância, passa a ter. De certa forma, é o que o Juliano muito bem traduziu num comentário lá atrás, quando ele diz, olha, a rigor hoje todo dado é sensível, e eu concordo com ele,
porque mesmo dados, né, absolutamente banais, hoje, podem, né, diante de evoluções de sistemas algorítmicos ou de cruzamentos ou de inferências, enfim, eles podem, na verdade, ser um manancial muito grande, não só de informação a nosso respeito, como também de predições, antecipações e exercícios de poder. Então, também vejo com muita restrição os termos de responsabilidade como regra, especialmente no que diz respeito à inteligência artificial, Silvia. Então, correndo mais do que tudo, foi o que deu para fazer aqui diante de questões que realmente são complexas e justificariam um debate aprofundado aqui. Não, claro, Ana, obrigada pela capacidade de síntese aqui, é mais pela avançada da hora, até pelo tempo de vocês, inclusive. Juliana. Eu achei muito interessantes as três questões. Com relação à primeira, é claro, sem regulação, uma coisa é o avanço da tecnologia, outra coisa é o avanço de uma tecnologia que seja confiável para o usuário, né? A aposta dos europeus nessa regulação da inteligência artificial é que possa haver um valor reconhecido pelos usuários, pelo mercado, em você ter uma inteligência artificial que siga esses parâmetros mínimos e a possibilidade de certificação com entidades privadas, como o Giovanni disse, que certifiquem a qualidade, para que eles concorram nesse terreno, né? Eles se veem atrasados em relação a outros países, mas, ao mesmo tempo, pensam numa inteligência artificial que seja confiável do ponto de vista de respeito a direitos fundamentais, né? Então, e isso pode ter um valor, né? Então, nem sempre a falta de regulação vai dar mais abertura para o crescimento da tecnologia. Pode ser que, mais para frente, os usuários prefiram as inteligências artificiais que sejam certificadas e que tenham esse controle de qualidade, vamos dizer assim, né? Uma qualidade no sentido de respeitar os direitos do usuário. E, com relação à explicação, e essa oposição entre o direito à explicabilidade ou explicação dos critérios que levaram a uma decisão versus sigilo de negócios, sigilo industrial, a gente tem que pensar nos diferentes sentidos de explicação que estão em jogo. Eu até, recentemente, escrevi um artigo com o Fábio Kosman e com o Marco Amado. O Fábio Kosman, ele é professor de engenharia lá na Poli, e a gente procurou fazer isso. Quais são os modelos de explicação que existem, técnicos, e depois vamos ver qual que é a tradução jurídica, né, desses modelos de explicabilidade, né? Porque nem sempre, para obter explicação de um sistema, eu preciso olhar o próprio algoritmo, preciso abrir algo que possa afetar o sigilo industrial. Posso ter um sentido de explicabilidade como contestabilidade, ou seja, eu preciso ter as informações que sejam suficientes para que eu possa contestar uma decisão automatizada, né? Isso não significa entrar, quebrar algoritmos, etc. Agora, é importante que, se a empresa oferece uma explicação que é possível, a partir da qual é possível contestar uma decisão, ela fica comprometida com aqueles elementos de explicação, né, que ela forneceu. Então, aquela explicação é com base naquilo que eu vou pedir a revisão da minha decisão. Mas nem sempre, só o recado que eu queria dar, nem sempre existe esse dilema ou essa oposição entre explicação e sigilo de negócio, tá? E, por fim, qual era a mesma última questão? Eu esqueci. Que a validade legal dos termos de responsabilidade. Eu acho que aqui é importante a gente... aí vou colocar as vestes de professor de filosofia e teoria do direito, tá? A gente tem que pensar muito hoje qual que é o significado de validade legal, né? A gente tem a concepção de que a lei, a legislação válida, nesse sentido de validade, que reconduz o conteúdo de uma regra à Constituição, né, como fundamento de validade,
com base naquilo que nós vemos como ordenamento jurídico, como código, né? O código centralizado no Estado como fonte normativa, né? Porque hoje nós temos regras, muitas vezes não escritas, que decorrem das práticas comerciais, e nós temos hoje esses regramentos do funcionamento de plataformas em que, por exemplo, formam a nossa esfera pública, e que, independentemente de uma validade legal, elas têm efetividade, elas pautam o comportamento. E também regras que decorrem de códigos, né? A própria interface no uso de determinados aplicativos limita possibilidades de ação. Essas são regras, né? Tudo aquilo que limita possibilidades de ação pode ser visto como uma regra, né? Muito embora ela não tenha esse formato que nós pressupomos, né, de uma regra emitida por uma autoridade competente, que pode ser reconduzida à Constituição, mas são regras que pautam o nosso comportamento nos ambientes de comunicação digital e que não tem uma fonte estatal propriamente, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar se faz sentido perguntar se elas têm validade legal, né? Elas, de uma certa forma, elas se impõem à nossa prática e nós temos que lidar com elas, né? Você, se tem a sua conta invalidada, você vai recorrer uma conta bloqueada, você vai recorrer ao Facebook para tentar desbloquear uma série de regras que são trazidas por essa instituição, que não é uma instituição estatal, né? Então, só esse lembrete também com relação a essa pergunta. Perfeito. As regras informais também disciplinam o comportamento, né? Então, instituições formais e informais. Bom, aqui a gente já avançou bastante, teríamos até mais tópicos que a gente tinha elencado para discutir entre a gente, mas eu vou passar já para as considerações finais de vocês, e aí se tiver algum ponto a mais que gostariam de fazer, seria uma oportunidade, tá bom? Ana, começando por você de novo, então. Obrigada, Silvia. Não, eu acredito que, até diante do adiantado da hora, não há necessidade de fazer aqui nenhuma outra consideração. Eu acho que, apesar do tempo, a gente conseguiu passar aqui por temas muito relevantes, né? É importante lembrar também que a comissão continua recebendo prazos para contribuições escritas, não é, Juliano? Sim, até 13 de maio. Até 13 de maio, e de fato, eu acho que ficou muito claro para todos desse debate, que esse é um debate complexo, porém necessário, de forma que eu espero que, nesse sentido, essa iniciativa de vocês seja também um passo importante, tenha despertado interesse, curiosidade, quem sabe seja um incentivo também para uma participação mais ativa de todos nesse debate. Então, eu queria realmente agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite, dizer que foi um prazer enorme passar aqui essa manhã trocando ideias, aprendendo e refletindo sobre esse assunto que certamente vai, pelo menos no que diz respeito a mim, ao Juliano, né, Juliano, vai dominar aí as nossas mentes pelos próximos meses e a gente espera realmente conseguir apresentar um bom trabalho. Muito obrigada. Eu também só agradecer e parabenizar pelo evento. Eu acho muito importante que a comunidade antitrust se engaje nesse debate. Então, acho que o IBRAC tem um papel também fundamental para articular contribuições dessa comunidade para esse projeto de lei, né? Um dos eixos temáticos, como eu disse, é concorrência, a outra tem a ver com uma outro eixo temático é consumidor e publicidade digital. Acho que tem temas aí importantes para discussão, e o IBRAC pode ser um vetor para colher essas contribuições para esse debate. Eu também fico à disposição para outros, tem vários temas que nós separamos, acho que nós chegamos só até a metade, né, Silvia? Mas estou à disposição para outros debates que eu acho muito importantes, e acho muito importante o engajamento da comunidade. Também estou à disposição, viu? Fiquem à vontade. Com certeza. Certamente a discussão não se encerra aqui, tem muito tema para a gente continuar debatendo, e acho que vai ser uma discussão dinâmica, né, como o próprio mercado
acaba se colocando para a gente. Então, faremos outros momentos de discussão, certamente contaremos com a participação de vocês que estão super engajados com o tema e vão ter muito a contribuir. Vou passar aqui a palavra para o Ricardo, que até já vai lembrar que estamos sim engajados, tá, Ana e Juliano, com essa discussão aqui, o IBRAC está bem engajado com essa discussão e possivelmente vai enviar contribuições até o dia 13. Ricardo, por favor. Bom, obrigado, Sil. Queria agradecer também, Juliano, Ana, foi um prazer enorme ouvir vocês aqui essa manhã. Como você falou, né, Ana, acho que a gente parou na metade das questões e parece que a gente arranhou só algumas delas, porque daria para ficar aprofundando e aprofundando aqui por horas. Então, dá para imaginar um pouquinho do debate que vai ser travado que está sendo travado nessa comissão de juristas do Senado. A Silvia já adiantou e o IBRAC já formou aqui um grupo técnico, está colhendo aí, nessa segunda-feira, os últimos nomes de potenciais participantes, mas o IBRAC está estudando o tema, está se aprofundando também, pretende enviar contribuições naquilo que for possível, naquilo que o IBRAC tiver condições de oferecer contribuições. Tem inúmeras, como a gente tateou aqui, tem inúmeros temas para serem discutidos, além de concorrência. Alguns deles eu acho que vale a pena um outro evento só para discutir responsabilidade, por exemplo, que é algo que vai longe também, o debate é bastante intenso. Mas queria, de certa forma, agradecer aqui a participação de vocês, a participação também do Logarithm, que é um instituto que organizou aqui juntamente com o IBRAC, que também está super envolvido nas discussões. Certamente vamos ter que agendar um retorno, um próximo debate, até para vocês trazerem as atualizações daquilo que já foi discutido e que evoluiu com o debate na comissão. Então, a gente conta assim, com a participação de vocês, e eu acho que é um tema quentíssimo, porque toca, como vocês mencionaram, toca em tantos outros temas, de concorrência mesmo, não só de outras áreas, mas de concorrência, toca em tantos outros temas, que surgem perguntas que vão ser válidas e provavelmente vão reverberar aí pelos próximos meses, talvez anos. Mas agradecer também ao Bruno, presidente do IBRAC, que está aqui com a gente, Guilherme também, Ricardo Botelho, pela contribuição, pela ajuda, pelo apoio aqui também com a coordenação de mercados digitais, e deixar então aí, por fim, o último convite para aqueles que quiserem participar desse GT de contribuições do IBRAC, para enviar um e-mail para a gente, dando o nome, e aí a gente deve organizar alguma coisa mais para frente aí também com o Juliano, com a Ana, para voltar nesse debate. Então, queria agradecer imensamente a todos, foi um grande prazer, a gente se vê num próximo evento, num próximo debate, com a participação de todos. Grande abraço, gente, até mais, boa tarde para todos.